Luan de longe, bateu, golaço! Gol! Que obra de Luan! 15 minutos e 50! Que golaço do Grêmio! O primeiro tempo foi uma aula de futebol. Léo Moura para o Luan, é outro golaço, encobriu o goleiro, que maravilha! Que noite! Que noite! Que momento! Gol! De novo ele! Que noite inesquecível, hein, Luan? O Grêmio vem jogando belíssimo futebol. Eu estou muito satisfeito com o meu time, estou muito satisfeito com o meu grupo. Vai para a bola, Miller Bolanhos para bater o pênalti autorizado, bateu, gol! Gol! Do Grêmio! Nós poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. E a bola pune. Foi para a bola em curva, jogou na área, desceu de cabeça, o gol! Gol! Caroca! Desconto Deportes e Kiki! O problema que foi o Nananeném. Nananeném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. O problema foi o sono que deu no nosso time. Só isso. Então não tem que dar desculpa. Olha a bola na área, inacreditável no gol! Gol! O que acontece com o tricolor aos 23 minutos deste segundo tempo? Agora eles podem dormir. Acabou o jogo. Pode dormir aqui dentro do vestiário se eles quiserem. Nananeném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. É um cochilo legal do Grêmio, 45 minutos. O Ribeiro tá cochilando aqui, ó, já tá dormindo, o Ribeiro Neto, tá. Acho que eles não entenderam, Ribeiro. Não, vamos falar. O Ribeiro tá dormindo há 20 anos, né? Vamos falar baixinho para não acordar. Para não acordar, pra gente poder fazer um programa tranquilo. Legal! É os donos da bola entrando no ar, é claro que a gente vai falar desse cochilo gremista no segundo tempo ontem. Tem jogo pela Copa do Brasil, com rivalidade intensa, Internacional e Corinthians no Beira-Rio. Nós estamos no ar também no band.com.br/RS. Simon Bianchini e o seu primeiro destaque aqui nos Donos desta quarta. Alô, Simon. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. O Grêmio ontem com a vitória sobre o Iquique pelo placar de 3-2, com cochilo ou não, com Nananeném ou não. O Grêmio chegou à liderança do Grupo 8 da Taça Libertadores da América, 100% de aproveitamento nos 2 jogos já disputados, e hoje vai poder assistir dormindo ou não, com sono ou não, a outra partida do grupo, da segunda rodada, fechando essa rodada do Grupo 8. No Paraguai, Guarani vai enfrentar o Zamora da Venezuela. O detalhe é o seguinte, o Guarani, que já venceu a primeira partida vencendo, vai chegar aos mesmos 6 pontos do Grêmio, mas tem um lado positivo. O Grêmio pode abrir 6 pontos em relação aos demais adversários desse grupo. Jogo às 7h30 da noite na capital do Paraguai, Assunção. Tá saidinho o Simon Bianchini, né? Tá corajoso ele, né? Dormindo ou não dormindo, se animou, né? Que na verdade isso aí é a vida, né, cara? Os caras vão botando as unhas pra fora. É a cadeira. Vamos ver o Nananenê do Grêmio ontem. Acabou vencendo o jogo, somou 3 pontos importantes. Quem nos conta a história do jogo é o repórter Max Correia. 30 mil torcedores foram até a Arena para apoiar o Grêmio na primeira partida em casa pela Libertadores. 30 mil otimistas. 3-0. A razão diz 1-0, coração 4-0. 3-0 aí, o Bolanhos brilhando novamente, como ele está em grande fase, ele vai arrebentar hoje no jogo. O placar variou de palpite para palpite, mas o equatoriano Miller Bolanhos estava na ponta da língua de todo mundo. Na ponta da língua
e impresso nas costas. O número 23 está saindo que nem água. Eu sempre soube da qualidade dele, eu sabia que ano passado não teve uma pré-temporada, ele não ia fazer bons jogos, mas agora com pré-temporada, com tudo, ele está jogando muito, está fazendo um gol por jogo, é isso aí. No presente, confiança em Miller Bolanhos. Olhando para o passado, uma noite para se inspirar em um dos maiores jogadores da história do tricolor, que foi homenageado aqui na Arena. Peça-chave na conquista do Mundial do Grêmio em 1983, Mário Sérgio foi homenageado com uma placa na presença da família e de antigos companheiros de clube. Mário Sérgio foi uma das 71 vítimas do desastre aéreo com o avião da Chapecoense. Um profissional que nós aprendemos a admirar, respeitar, e foi muito importante para nós naquela conquista do Mundial. Ele foi um jogador que foi decisivo. O maior exemplo que o Mário deu foi jogar futebol. Como é que se joga futebol? Mas isso eu vou confessar uma coisa, é quase que impossível de copiar, porque o Mário era único. Com a bola rolando, Luan foi o primeiro a mostrar que entendeu o recado, surpreendendo o goleiro e abrindo o placar. Léo Moura também fez sua parte, pifando Luan. O camisa 7 teve calma e muita categoria para ampliar. Que noite! Que noite! Que momento! Gol de novo ele! Que noite inesquecível, hein, Luan? Pô, que categoria, que frieza aí no segundo gol ali. Eu vi que o goleiro estava saindo, né, no chão, então eu só pude tirar dele ali por cima ali e fui feliz de fazer o gol. Na sequência, Pedro Rocha sofreu pênalti e Bolanhos atendeu o desejo dos torcedores com precisão. O primeiro tempo foi uma aula de futebol. E o que eu sempre falo para eles, eu falo para vocês, que a bola pune. Ter a oportunidade, você tem que fazer os gols. E oportunidades nós tivemos, várias, inclusive no primeiro tempo. Se o ataque fez bonito, a defesa vacilou. Rafael Caroca, de cabeça, fez o primeiro do kick. Álvaro Ramos fez o segundo dos chilenos. A reação parou por aí, mas o susto no segundo tempo ficou como lição na estreia diante do torcedor. No segundo tempo a gente ficou olhando eles jogar, tomamos 2 gols, quase complicou a nossa vitória hoje. Então, como eu falei, tá todo mundo de parabéns, mas a gente tem que corrigir isso. A gente tem que ficar com o alerta ligado, porque Libertadores não tem jogo fácil. Mas agora vamos ver o que a gente errou para que no próximo a gente não deixe acontecer novamente. Serve de lição, tomar 2 gols de bobeira, que nós tiramos de lição nesse jogo, nós teremos que pôr em prática nos próximos. O 3-2 manteve o 100% de aproveitamento no torneio continental. 2 jogos, 2 vitórias. Sirva de lição, mas vamos para o lado positivo também, entendeu? Puxãozinho de orelha teve, mas eu vou ser um pouquinho chato hoje, mas eu vou lembrá-los que o Grêmio ganhou a partida, 3-2. Então, erramos no momento que nós poderíamos ter errado. Pior se nós tivéssemos cedido o empate ou tivéssemos perdido o jogo. Então, lá na tabela, o Grêmio está com 6 pontos. 2 jogos, 2 vitórias. Fica igual. O Renato foi muito sincero na coletiva. O Daniel Oliveira, aliás, o Ribeiro Neto, que produziu hoje no Esporte Notícia, a primeira edição. O Daniel estava no seu merecido descanso. E ele colocou vários trechos do Renato Portaluppi. O Renato foi muito sincero, não tem que dar desculpa. O time cochilou, ele não gostou. O JB trouxe a informação de que a cobrança começou lá no vestiário. Depois a cobrança vai se estender ao longo do dia de hoje. Certíssimo, Renato Portaluppi. Mas eu quero começar para falar do jogo sobre o que eu classifico como a Ramiro dependência. Há um elogio embutido na atuação fraca do Ramiro ontem, exemplo de boa parte do time do Grêmio, talvez com exceção do Léo Moura. Onde esteve em campo até o começo da segunda etapa. O Kahneman para mim, é o melhor zagueiro que tem hoje em atividade brasileira. O Thierry também fez um partidaço. Mas o Kahneman... Não, tudo bem, bom, o Thierry fez um partidaço. Quando o Ramiro... Eu não estou dizendo que o Grêmio foi mal ontem por conta do Ramiro. Não, o Grêmio relaxou, cochilou, não é a primeira vez que acontece, já havia acontecido no Grenal, isso pode irritar os gremistas, mas é verdadeiro. O Internacional, no segundo tempo, tomou conta do jogo, mesmo tendo um grupo inferior tecnicamente, tomou conta e merecia a vitória, chegou a estar próximo do terceiro gol e talvez não tenha segurado, porque o Carlinhos se machucou, então jogou 20, 25 minutos com o jogador descontado. Pois bem, voltemos a ontem, que é o que interessa para o Grêmio Libertadores da América. Quando o Ramiro não rende o que o Ramiro sabe render e não mantém a sua regularidade, que é no alto,
Quando o selecionável Ramiro cai de rendimento, o time do Grêmio se ressente disso e tem dificuldade. E isso também, porque não foi só isso, aconteceu. Só uma dúvida, é selecionável, tu disse para estar na seleção dos melhores do Gauchão, da Libertadores? Seleção brasileira do técnico Adenor Bach, conhecido como Tite. Mas ele não foi convocado. Meneghetti. Não, por isso que ele não é convocado, senão ele seria já um jogador de seleção. Eu acho que ele é um selecionável. Meneghetti, sabe que é meu bruxo, jogador né, vai fazer o 2-1. Vamos falar do Grêmio. Tá, vai lá, vou falar do Grêmio, mas tu é meu bruxo. Tu tá vestido de Ribeiro Neto. Por que vestido de Ribeiro Neto? Cara, tu tá de marrom, calça azul e tu tá moderninho demais. Tu usa sapato com meia soquete, então já é por aí. Tu tá o cara da CB hoje, tá? Outra coisa. Relógio laranja, esses dias... O que você tá com essa roupa toda cinza aí? E que é? 50 tons de cinza. Tu tá com 4 tons de cinza. É no blazer cinza, é na camisa, é na calça e é no sapato. E te autorizaram a entrar no programa assim. Sim. Olha, Débora. É os 50 tons de cinza aqui, ó, Ribeiro Neto. Aí tu tá com tu quer criticar roupa de Ribeiro Neto, a tese de Ribeiro Neto, porque é só a tese ribeiriana, né? Só pode. Não, só a tese do Meneghetti. Não, é a tese ribeiriana. A tese é minha, anos. Tu endoidou. Tu endoidou, Meneghetti. Desculpa, o que houve contigo? Tu acha que o Ramiro foi bem ontem? Não. Eu disse ontem que o Ramiro foi mal. Agora, Ramiro dependência demais. Ramiro é dependência. Pois é, eu queria falar sobre isso. Eu não sei se é uma Ramiro dependência, mas que há uma dependência em relação aos volantes, evidente pelo estilo de jogo do Grêmio, que começa com a bola trabalhada. São os volantes do Grêmio? Mas quando o Maicon não joga, o Grêmio sente também, Meneghetti. Mas quem são os volantes do Grêmio? Ontem, quem eram os volantes? Maicon e Ramiro. Então, o Ramiro, pelo menos, tu acha que ele está entre esses jogadores do qual o time depende? Não, eu acho que o Grêmio depende dos dois volantes. Tá bem? O Grêmio depende muito dos dois volantes. O estilo de jogo do Grêmio. Aceito a tese, o Grêmio começa. O Grêmio é o time que joga melhor de trás. E a bola vai passando por todos os setores. Então, eu acho que não é só referente ao Ramiro. O Maicon, quando não joga, é um prejuízo também. Não, mas o Grêmio atropelou o Veranópolis sem o Ramiro, sem o Michael. Pô, mas não, você não o Michael. Uma coisa é o Veranópolis, Ribeiro. Sem o Michael. Veranópolis, para. Com todo respeito ao Veranópolis. O que é bom, é isso? Eu sempre destaquei que a perda do primeiro volante que o Grêmio perdeu agora, o Wallace, desculpe. O Wallace já foi uma grande coisa na arrancada de bola do Grêmio, no começo da jogada. E sem o Maicon, sem o Wallace, sem o Maicon é completamente diferente, porque o Grêmio saía em alta velocidade já de trás com os dois. Com qualidade, com rapidez, e sem os dois. Mas, Brito, isso aconteceu no primeiro tempo. Não tem mais. No primeiro tempo o Grêmio jogou demais. O Grêmio jogou, era para ter feito 6. O Renato na coletiva foi questionado sobre a troca, sobre a mudança. E aí disseram, olha, Renato, no momento que tu fez a modificação, o time passou a não jogar tão bem quanto estava. E aí o Renato disse, não, eu tô aqui admitindo para vocês que nós erramos, que o time teve um nana neném, mas não é por isso que o time caiu de produção. Não. Caiu de produção porque os jogadores... E eu concordo em gênero, número e grau com o Renato. Deixa eu falar. Eu concordo em gênero, número e grau com o Renato. O time... entrou no segundo tempo dizendo, bom, ganhamos, vamos botar a bola debaixo do braço, vamos ficar matando tempo 45 minutos. Os caras foram lá e fizeram 2 gols. Não foi para alteração tática. Mas tem um pouco de cada coisa. Tem a ver. Primeiro o seguinte, 28 minutos, 3-0 o jogo. Primeiro tempo ali já... O equipe estava desnorteado. Não, já tinha Eles chegaram no estádio tirando foto da arena, estava apavorado. Mataram o jogo. Primeira vez que saíram do Chile. O Grêmio... líder do Chile, mas a primeira vez estava apavorado com aquele estádio. Mas ele é líder do campeonato nacional. Aí estava 3-0 em meia hora. Ele é líder do campeonato nacional. Em 28 minutos acabou o jogo. O segundo tempo Hamburgo é líder do campeonato gaúcho, vai ser campeão. Não, mas parei, não vou comparar o campeonato gaúcho com o campeonato chileno, não. Mas é um líder, eu estou falando de uma liderança. O campeonato chileno ele é líder por enquanto. Tudo bem, mas é um time que jogou 24 vezes a segunda divisão. É um time de segunda divisão. É um clube novo, formado em 1978. Então, ele se entregou no primeiro tempo. Teve o Nana Neném. Agora, se tu tá sonolento, tu reage, tu volta a ter o pulso do jogo. Então, eu acho que teve um pouco desse Nana Neném, mas teve muito também das mudanças que o Grêmio teve no segundo tempo. Acho que não dá para colocar numa questão só. Eu acho que o Grêmio passou a fazer cera a partir dos 30, 35 do tempo, passou a fazer cera. O que é um constrangimento. Tá ganhando um jogo de um time, como diz o Daniel, de segunda divisão, por 3-0, 3-1, tem que começar a fazer cera e tal. Eu acho que faltou uma malandragem pro Grêmio, que é aquela malandragem que a gente cobrou da seleção brasileira do Filipão, lá na Copa de 2014. O Grêmio fez alguma coisa disso. Tu toma 1 ou 2-0 e tal, 3, para o jogo, cai o goleiro. Então, ali eu acho que faltou. O Grêmio caiu 2 vezes. Mas depois não, caiu 2 vezes quando tava 3-2. Pra fazer cera. Não é cera que eu tô dizendo. É parar o jogo, é trancar o jogo. Machucar, bater no escanteio, pedir atendimento 5 minutos, parar, para que o treinador
chame os jogadores, vem cá, gente, bota o despertador e acorda. Acho que faltou isso pro Grêmio ontem. Tem uma coisa que, assim, em primeiro lugar, eu entendo perfeitamente a alteração que ele fez, a primeira alteração. Por quê? Já tinha passado 15 minutos. O Grêmio estava 3-0 ainda, embora sem a mesma intensidade, né? O Bolan já tinha subido do jogo e tal, mas estava 3-0. O que ele pegou? Pegou um cara de 38 anos, né, que está desgastado, está jogando todos os jogos, tirou, normal. Eu entendo a alteração que dá para compreender. Só que isso é uma coisa, a outra é o produto final da alteração. Bom, mas aí às vezes não é só o técnico, é que a mudança, o jogador de repente não deu a resposta. Analisando o produto final. E o produto final da alteração piorou a situação do Grêmio. O Renato reclamou o seguinte, em todas as outras competições ele pode ter 11 jogadores no banco. Hoje, o Simon daqui a pouco pode até dar o time e o banco do Inter, por exemplo, tem 11 jogadores que ficarão no banco de reservas. No Grêmio só 7 ficaram. Então, por exemplo, o Everton não pode ficar. O Iquique tinha 11 mudanças. Não, Renato, eu estou dizendo que o Renato, o que o Renato regulamento da competição. Eu não estou criticando, eu estou na versão do Renato. O Renato disse o seguinte, eu queria ter jogadores para mudar e eu não tinha. Eu não tinha o perfil. Por quê? Porque o meu banco... Ele não fez uma má composição do banco, não. Ele tinha o Gaston Fernandes, ele tinha o Fernandinho pro lado, o Gaston Fernandes pro meio, o Lucas Barros pro centroavante. Mas quem é que faltou no banco? A alteração que ele fez era óbvia. Seria tirar o Leonardo Moura, botar o Michel e botar o Ramiro na posição dele, o original... É o óbvio, ele fez o óbvio, só que não deu certo pelo contexto do jogo. Só quero desqualificar essa reclamação do Renato, porque parece que ele está reclamando de alguma coisa assim, que ele não tinha, que o outro cara tem. Não, pois é, se eu tivesse mais 10 minutos no primeiro tempo, eu fazia 2 gols por um jogo e é 45. E é com essa regra. Então, não serve isso aí, entendeu? Essa não serve. Ele teve a chance de compor o banco como ele quis e não conseguiu acertar. Então, o João está dizendo que foi um bom banco, mas não para... Como é que ele vai imaginar que ele vai ganhar o primeiro tempo 3-0 e que o time dele vai dormir? Mas é que às vezes é o seguinte, fica muito na conta do técnico, só que a mudança que ele fez, o problema é que o jogador não deu a resposta. Não deu a resposta. De repente eu questionaria a entrada do Fernandinho. Eu acho que é um jogador de uma jogada só. Mas é que aí no banco ele não tinha. Não seria o propício para isso. O Everton ficou fora do banco. Bom, mas se ele é um jogador de uma jogada só e o Everton dá uma outra dinâmica ao time, conclui-se que o Everton tem que ficar no banco de reservas. Ele tinha Michel. Ele tinha no banco Michel, Gaston, Fernandinho e Lucas Barrios do pro ataque. O Bressan para a zaga, Cortez para a lateral esquerda e o goleiro Léo para a reserva. Posso só atualizar aqui a situação que o médico do Grêmio não pode. Agora quem vai atualizar é o Simon Bianchini, que vai atualizar a interatividade, a ordem de Paulo Pires, e eu acho muito respeitar. Cartão amarelo para ti. Tá bom. Olha só, Meneghetti, o pessoal participando aqui, o Wagner Japinha, pelo Twitter, @donosdabolaRS. De novo o Grêmio dormiu, já tinha sido assim no Grenal. Em jogos assim não dá para dormir. Tá dizendo Wagner Japinha, mais uma participação. O Velber, Renato falou de sono, mas não falou das trocas ruins que fez no time. Por que não colocou o Gato? E precisamos de um zagueiro para a reserva. Finalizando, e a Aline tá na bronca com o Pedro Rocha. Até quando a gente vai ter um 9 que joga de zagueiro do time adversário? Tá dizendo a Aline aqui pelo Twitter, @donosdabolaRS. Muito bem, diga lá, Paulo Brito. Vamos falar da Sorri Fácil, que tem uma grande notícia para você. Você do litoral, Torres está recebendo a mais nova loja da Sorri Fácil para que você possa fazer aquele tratamento odontológico com qualidade. E mais, a capital nacional do calçado tem a 4ª loja agora da Sorri Fácil. Que barbada, hein? 4ª loja em Novo Hamburgo, que está vivendo a FENAC aí. Então você já pode aí se aproveitar que tem tantas lojas à sua disposição aí no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, a 4ª loja. E no litoral, em Torres, muito pertinho, então, de você, dessa região de Torres aí, e que não tinha essa facilidade de ter nesta bela praia gaúcha, a Sorri Fácil. Para você começar o tratamento, não precisa nem ir lá na loja, é só mandar um WhatsApp, 995 41 7999. Anote, 995 41 7999. Agora em Torres também, a Sorri Fácil para você. Quer ligar? Prefere ligar? 0800 600 3130. Você pode ligar também, se tem 0800, você sabe, não precisa pagar a ligação. Sorri Fácil crescendo cada vez mais, facilitando o seu tratamento odontológico. E não esqueça, para a Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Obrigado, Paulo Brito. Noite de grande jogo no estádio Beira-Rio. E segura, Brito, segura a onda aí, Brito. Segura, Paulo, segura a onda. Internacional e Corinthians fazem o primeiro duelo pela 4ª fase da Copa do Brasil. Às margens do Rio Guaíba, tá aí. Pode admirar o pôr do sol de Porto Alegre. Porque o time do Inter
ninguém vai ver. Embora ele não seja mistério, no último treino aberto, a única dúvida: D'Alessandro treinou normalmente? Esse time, né? Todos os jogadores estão à disposição, não temos ninguém fora por lesão, então é o time que nós jogamos o primeiro jogo contra o Cruzeiro. Mantemos uma base, né, que é o mais importante. O Inter terá o seu camisa 10 e também terá Valdívia, que recentemente foi alvo de polêmicas envolvendo negociação com o Corinthians. Ele não deve começar a partida, mas está relacionado. Os gols ficam por conta de Brenner, artilheiro colorado na temporada. Já são 13 gols em 12 jogos. Desde a primeira vez que eu vi o Brenner, eu vi um jogador de qualidade, um cara que protege bem a bola, que se aparece uma oportunidade, ele acaba colocando para dentro, porque tem uma tranquilidade impressionante. É a mesma tranquilidade que ele tem quando ele vai bater o pênalti, né? Que todos ficam com medo, mas ele vai e acaba fazendo os gols com toda a frieza do mundo. É um jogador que cresceu também, né? Até pela qualidade técnica dos seus companheiros. É um matador dentro da área e a gente conta muito com ele. Hoje à noite, o Beira-Rio vai estar assim: iluminado, bonito e com um ingrediente a mais: os torcedores. Mais de 35 mil colorados são esperados para a partida. E tem um motivo. Em um ano em que o Inter vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentar uma equipe da Série A é, no mínimo, um grande teste. E ninguém quer perder. Bom, eu acho importante sempre você poder medir forças contra grandes equipes, né, do futebol brasileiro. Esse ano o Inter passa por um ano atípico dentro da sua história, né, não vai ter esses grandes confrontos, então temos que aproveitar a Copa do Brasil e, como eu disse antes, ir o mais longe possível, né? E sobre perder, isso, claro, não está nos planos do treinador. Nós nos preparamos bastante para isso e espero que a equipe possa manter a regularidade que demonstrou aí nos últimos 2 jogos, mesmo jogando contra o Corinthians, e que a gente possa conseguir a classificação nesses 2 jogos que nós temos pela frente. Um grande jogo, com rivalidade, com ansiedade. Enquanto ele não chega, admire o que Porto Alegre tem a oferecer. Vamos falar com o Gustavo Berton, ele que estava brilhando em rede nacional com a Renata Fã e com o craque Denilson. Ô Gustavo Berton, esse ambiente que você reproduziu na matéria de ansiedade, de rivalidade, nesta manhã de quarta-feira é perceptível aí no Beira-Rio? Boa tarde, Berton. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você. Ainda muito cedo, né? Ainda muito cedo para a gente ter um contato com os torcedores. Não tinha uma grande presença de torcedores em volta do Beira-Rio, mas a gente sabe, né, que se tratando de Inter e Corinthians, ninguém quer perder em campeonato nenhum. A rivalidade cresceu bastante desde 2005, ganhou um capítulo novo com essa negociação do Valdívia. O Inter diz que o Corinthians veio procurar o Valdívia, o Inter diz que o Corinthians veio procurar, o Corinthians que o Inter ofereceu, enfim, criou-se mais aí um capítulo nessa rivalidade, então a gente sabe que ninguém quer perder essa partida, mas o Inter vem com força máxima, como a gente viu aí, o D'Alessandro joga, o Brenner esperança de gol, o Edenilson, né, que vocês até falavam durante toda a semana que arrumou o meio-campo do Internacional. O Inter vem com força máxima para essa partida, conta com o seu torcedor, 35 mil colorados são esperados por aqui, até ontem à noite mais de 20 mil ingressos já tinham sido vendidos, então a presença de público ela deve ser bastante grande, o que isso ilustra também, né, Meneghetti, o quanto que a torcida do Internacional está interessada nesse jogo e sabe que o jogo é importante, não quer perder para o Corinthians, enfim. Já o Corinthians tem alguns desfalques importantes para essa partida. O Jô, que foi o principal jogador do ataque do Corinthians nos clássicos do Campeonato Paulista, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Santos. Esse jogador foi liberado por problemas particulares, e o Jadson, que foi a grande contratação do Corinthians na temporada, também foi liberado pela diretoria para resolver problemas particulares. Então esses 2 jogadores não viajaram com o grupo para Porto Alegre, são desfalques do Corinthians. No lugar do Jadson, o Fábio Carille deve colocar o Marquinhos Gabriel, que inclusive já passou pelo Internacional, para jogar no meio-campo ao lado do Rodriguinho, e no ataque o Clayton.
vai ser o comandante do ataque aí, na aproximação com o Romero, enfim, ele vai fazer a função de centroavante do Corinthians. Mas ninguém no Corinthians esconde que são desfalques, sim, importantes, 2 jogadores titulares, 2 jogadores que dão o ritmo do time, principalmente o Jadson no meio-campo e o João Matador no ataque. Então o Corinthians vem com 2 desfalques importantes para essa partida contra o Internacional pela Copa do Brasil, Meneghetti. Muito obrigado, Gustavo Berton, trabalhando para o Grupo Bandeirantes Nacional e aqui no Rio Grande do Sul. São 2 desfalques importantíssimos. Quando eu digo que o D'Alessandro não joga no Inter, é time misto, o Jadson vale a mesma coisa para o Corinthians. A gente já vai debater, mas eu tenho que liberar o Paulo Brito para o Antenados da Rádio Bandeirantes e por isso eu peço o teu feito dessa quarta-feira, Brito. Feito vai para o Luan por ter encaminhado e garantido a vitória do Grêmio ontem contra o Iquique. Foi um personagem importante. Ô, Ribeiro, o Jadson não tem substituto no time do Corinthians. Sabe que... E o Clayton não é 9, não é atacante extremo. Mas sabe que eu ouvi uma tese, eu acho que foi de um cronista de São Paulo, que me disse o seguinte, que o Jadson, tudo bem, é um nome importante do Corinthians, né? Mas eles acham que o Marquinhos Gabriel pode dar um ritmo para a equipe diferente, tornar a equipe veloz. Tá, mas é que depende... Não pode. Não. Ele tem essa característica mesmo. Mas não é o Jadson. Ele tem essa característica. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso. Agora, o Marquinhos Gabriel não tem absolutamente nada a ver com a organização de jogo que o Jadson dava ao time do Corinthians. O Corinthians perde muito, gente. O Corinthians perde a sua maneira de jogar sem o Jadson. Tu perde, é como assim, perdeu o D'Alessandro, que nem colocasse o Valdívia no final de semana. Aí tu tira um jogador que pensa o time e coloca um cara que corre, que é o caso do Marquinhos Gabriel, que é um meio atacante, que faz gols. Só que não é a mesma característica. E às vezes eu acho até que o pessoal não conhece. Um jornalista conhecido do centro do país, que é muito bem formado e ótimo jornalista, até me perguntou, por que o Valdívia foi reserva então? Por que ele não jogou? Cara, ele não jogou por um motivo óbvio, porque não é a característica dele jogar ali naquele meio campo. E é a mesma coisa, se tu tira o Jadson e coloca o Marquinhos, tu tá mudando totalmente a característica. O Corinthians perde, ao meu ver, uma... Por que eu digo que perde a sua maneira de jogar? Porque o Corinthians joga muito em cima do Jô, com a criação do Jadson. Então o Corinthians perde as 2 peças e entra um jogador que, por característica, não é o mesmo. Num time que começou a engrenar com uma forma de jogar, o prejuízo ele é grande para o Corinthians, gente. Embora a gente discutiu já na semana passada aqui com o Felipe Duarte, e o Felipe dizendo, não é a lógica que o Internacional passa, não é a tendência. Não sei. Eu vou dizer que esse confronto é imprevisível, como eu acho imprevisível o Internacional e Caxias. Como eu acho imprevisível. Eu acho que o Internacional tem uma pedreira enorme pela frente do Campeonato Gaúcho, já na fase semifinal. E eu acho que é viável, sim. Não estou dizendo que o Internacional é favorito, mas é bem viável que o Internacional vença esse jogo e consiga a classificação. Eu acho que torna-se mais difícil o jogo contra o Caxias exatamente porque o Inter pega o Corinthians antes. Eu acho que o desgaste que vai se impor diante do confronto contra o Corinthians, inclusive emocional, né? Pela rivalidade, pelo interesse, né? Uma visibilidade, rede nacional e tal, né? Isso desvia totalmente o foco e isso pode ter consequências negativas. Mas não esquece que o Corinthians, se não me engano, tem o São Paulo pela frente no final de semana pela fase semifinal. O Corinthians também está focado e o São Paulo é mais time que o Caxias. Então, peraí, o Corinthians quer ganhar o Paulistão é muito mais importante que o Campeonato Gaúcho. Mas também tem um detalhe, mas pro Corinthians é ruim também pegar o Inter. É ruim. Exatamente, esse é o ponto que eu queria... Eu acho que o Internacional tem sim possibilidades de passar de eliminar o Corinthians. Eu confesso que eu estou surpreso pela maneira com que se trata esse jogo por parte de alguns companheiros de imprensa e alguns torcedores do Inter. Eu acho que é um jogo que o Internacional tem boas possibilidades de passar. Eu não vejo o Corinthians com aquele grande Corinthians. O Corinthians diminuiu como time. Isso é fato. Ainda mais tanto é verdade que a cobrança é grande. O treinador, embora o Corinthians tenha vencido os clássicos no campeonato estadual com gols de Jô, né? Que é o cara que está fazendo a diferença. Jô está fazendo gol. Por isso que é o prejuízo. Para aí, o Corinthians não é um grande time. O Internacional tem condição de passar, gente. Ontem no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, no diálogo do Osíris Marins com o Ribeiro Neto, o Osíris levantou a tese perguntando para o Ribeiro se era o maior clássico interestadual do futebol brasileiro entre Corinthians. E eu faço a comparação quando escutei aquela tese, e eu acho que vocês falaram também lá, Ribeiro, sobre Flamengo e Atlético nos anos 80, tem Grêmio e Palmeiras nos anos 90, e talvez Inter e Cruzeiro, que teve alguns jogos interessantes nos anos 70. Inter e São Paulo, ia falar agora. Também. Mas é que esse clássico Internacional e Corinthians tem uma rivalidade que foge às 4 linhas. Ela aumentou, né? A rivalidade é extra-campo.
O Internacional teve uma participação importante no rebaixamento do Corinthians. O Corinthians teve uma participação fundamental naquele título garfiado pela CBF em 2005 do Internacional. Depois teve Copa do Brasil, que aí se estendeu, ficou no limite do campo, em que embora o Inter tenha reclamado de arbitragem, tem a questão do DVD. Então é uma rivalidade essa que transcende. Teve aquela questão do D'Alessandro na final, inclusive da Copa do Brasil. Então ela transcende a bola rolando. Então é um grande clássico e acho que é hoje, atualmente, a maior rivalidade interestadual. Eu concordo porque até as duas ilhas e até existe uma animosidade, entendeu? Uma belicosidade até perigosa, eu diria assim. E não é só aqui. O Wendel conversou com a gente durante a semana, até com o Berton, e o Berton perguntou isso. Tu estavas do outro lado do muro. O Wendel, meio-campista do Internacional, era do Corinthians. E ele disse sim, pra gente lá, não é uma coisa bairrista nossa, entendeu? Nós estamos desafiando ele, não. Pro Corinthians, tirando a rivalidade paulista, tirando os times paulistas, o principal adversário hoje lá é o Corinthians. O Internacional acabou estimulando isso, né? Com a questão do DVD. Embora toda a repercussão tenha dado daquela final do Campeonato Brasileiro, ou aquele jogo em que poderia decretar ao Internacional a chance de ser campeão, e o Corinthians acabou levando aquele título da forma que foi, a questão do DVD, né? Aquilo ali estimulou uma rivalidade muito grande. E o Corinthians, tanto que, inclusive, nas suas redes sociais, o Corinthians, quando o Internacional vai mal, ou quando vence, ele podia nem saber. A gente fez na Rádio Bandeirantes um comparativo de jogadores, e aí até foi um tanto quanto o Corinthians levou a melhor em várias posições. Mas eu estava vendo aqui a escalação. Hoje a comparação do D'Alessandro não é com o Jadson. Hoje a comparação do D'Alessandro é com o Rodriguinho, porque o Rodriguinho deve atuar mais centralizado nesse time do Corinthians. Então hoje, por exemplo, a gente já tem algumas diferenças. Tem o time do Corinthians aí? Tem, aqui ó. E tem o time banco do Inter, inclusive, se quiser. Esse time do Corinthians, enquanto Cássio, tem 3 jogadores do Corinthians que não deram certo na dupla. Cássio vivendo altos e baixos. Fagner, na lateral direita. Aí a dupla de zaga com Balbuena e Pablo, que não jogou no Grêmio. E Aranha. Na esquerda, Guilherme Arana, que é um bom lateral esquerdo. Gabriel ex-Palmeiras. Gabriel, Maicon, Rodriguinho armando as jogadas. Numa das pontas, o Romero. Na outra ponta, o Marquinhos Gabriel, esse é um cara mais velocista. E o Clayton de centroavante. A escalação na voz do João Batista com o back em volta do Ribeiro Neto na escalação. E o Inter? O Inter joga hoje, tá confirmado com o goleiro o Marcelo Lomba. Na lateral direita, o William. Na zaga, os 2 zagueiros são Léo Ortiz e Vitor Cuesta. Na lateral esquerda do Carlinhos. O meio de campo com o Dourado. Aí o Edenilson fazendo aquela função um pouco mais pela direita. O Wendel pela esquerda. D'Alessandro armando o time pelo meio. O Nico Lopes na ponta esquerda. E o Brenner centralizado. Banco do Inter? Eu tenho o banco do Inter. Segura aí que eu já te passo. Horário, portões que abrem. O Inter sai 20h10 da concentração no espaço assessoria de imprensa do Internacional. Aqui, ó. Isso aí muda tudo. Isso pode ser um fator determinante. Tu quer que eu chame o Simon lá para complementar as informações? Não precisa. Tá meio atrapalhado aí o negócio. Eu só vou pegar o banco do Internacional. O goleiro Kehler, que veio das categorias de base. Aí o Hernando para zaga. Ceará para lateral direita e esquerda, porque o Ceará ultimamente tem treinado mais de lateral esquerdo do que de lateral direito. Anselmo, volante. Felipe Gutierrez, que veio, aquele chileno. Boa. Volante concentrando pela primeira vez. Seiras, que está para ir para Chapecoense, mas ainda não acertou. Andrigo, Valdívia, Robertson, Diego e Carlos. O Klaus e o Gustavo Ferrares, que estavam concentrando, não concentraram hoje. Concentraram, o Klaus, você concentrou contra o Cruzeiro, né? Essa semana ele estava no banco, né? Ficou no banco, mas o Ferrares também não vou. Muito bem. Diga lá, Daniel Oliveira. Recado direto para o Renato e para o grupo de jogadores do Grêmio. Presta bem atenção, Renato, porque está aqui o mote para a conversa com a boleirada hoje. Com esse aqui não tem nana neném, não. É jogo rápido e direto, é ou não é, Luciana? É isso aí, não tem que ficar no banco de reserva ali, não, meu amigo. Você tem que investir na sua relação, porque o ativo ele é infalível. Você vai ver que ele é o estimulante do homem moderno, porque você vai inovar entre 4 paredes, vai estar disposto e cheio de vontade nos momentos a 2. Ativo não vicia e é indicado para homens de todas as idades, 20, 40, 50, 60, 70. Vai do mais jovem do elenco ao treinador
torcedor é o presidente do clube. Exato. Todas olha, as idades. Por quê? Porque ele não altera a pressão sanguínea. Então você toma e os efeitos são de dar um up, valorizar o seu potencial e surpreender a sua parceira na hora H. Fazer bonito, chegar confiante. Então liga na nossa central. Liga na central. Ó, nós estamos fazendo uma promoção da Páscoa que está chegando aí. E liga no 30810700 para aproveitar o nosso descontão tri. Olha, muitas vantagens hoje. Diz que está assistindo os donos da bola, que daí você começa a pagar só daqui 45 dias. Não mexe no bolso agora. Vai usar o ativo, vê que é bom, só depois você compra paga. 2 kits aí, já pagar. Faz o kit. O estoque. O estoque. E a entrega, ela é grátis para todo estado. Então liga na central 30810700, entrega discreta, sigilosa. Boa. E ainda um presentaço, que é o 36HP. As cápsulas da mais pura energia para você ter pique durante o dia. E com ativo, você chegando, como o Daniel falou, à noite. Surpreender é só com ativo. 30810700. Separamos hoje 120 kits do ativo. Então, olha, vale para todo estado. Melhor você ligar correndo. 30810700, Daniel. Olha que baita apresentaço, hein? Faz aquele ninho de Páscoa e tal, e a caixinha do ativo ali à espera. Vá ligando 30810700. Com esse aqui não tem esse negócio de nana neném, ô Meneghetti. Que beleza, Daniel Oliveira. Manda entregar caixas e caixas lá na arena para a turma do Renato. Já voltamos com os donos, aqui na Band. Coelhinho tem muito por aí. Mas coelhão só no Trilegal de Páscoa. Vou comprar uma casa, vou investir alguma coisa. Nessa semana o Coelhão Trilegal vai botar uma baita premiação no seu ninho. 20 prêmios de 2 mil. Uma moto mais 10 mil. Um Volkswagen Up. E 100 mil reais em dinheiro. Pra sua vida ficar mais doce. Trilegal de Páscoa. O coelhão que faz a sua vida muito mais... Trilegal! Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos? Voltar do trabalho? Tomar muita água? Esvaziar a mente? Vestir um roupão? Ganhar tempo? Dar um passeio? Acertar em cheio? Viver sem estresse? Conhecer a cidade? Cuidar da saúde? Pensar na vida? Se esforçar? Respirar fundo? Começar de novo. O Guine Esportes. Tudo pra tudo quanto é esporte. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. Ô Simon, já vou te chamar com interatividade, fique esperto aí. Eu queria perguntar para a nossa bancada se vocês acham que o Renato corre algum risco de alterar novamente a colocação do Ramiro em campo, o posicionamento dele. Eu acho que o time do Grêmio está definido, Meneghetti. E aí, eu estou fazendo um elogio ao Renato. E aí o mesmo poderia, que o Meneghetti aos pouquinhos tu vai te entregar, Ribeiro. Não. O elogio aos pouquinhos tu tá te entregando. Peraí. O elogio que tu tá fazendo ao Renato é o mesmo que o Meneghetti fez ontem. Não, tu vai se apropriar da tese dele, que abriu, já tem time definido, que o esquema tá montado. É essa tese que tu vai se apropriar. Eu não sei, tu tá querendo dizer alguma coisa que eu não sei? Porque ontem tu se apropriou. O Ribeiro conseguiu falar uma coisa na Rádio Bandeirantes e outra coisa no programa. Entendeu? Aqui na televisão. De repente ele falou ontem uma situação, tu falou agora, ele tá se apropriando da surfa essa onda, meu bruxo. Quem me acompanha sabe que tu estás faltando com a verdade, entendeu? Quem me conhece sabe que eu sou coerente e eu sou original. Eu sou original, não adianta. Olha aqui, ó. O que eu quero dizer? E isso aí é um elogio ao Renato, tá? Ele não colocar o Lucas Barros para jogar desde o início, ele não colocar o Gaston Fernandes. Isso é um elogio dele. É o que eu falei ontem. Tá? Mas ele ontem se atrapalhou. Por que ele se atrapalhou? A escalação do Ramiro depende da condição do Leonardo Moura. É um processo natural. Ele viu que deu errado, ele teve que retornar, recuperar. Ele se atrapalhou. O Ramiro jogou mal como volante. O Ramiro, Daniel,
O Ramiro jogou mal como volante. O Ramiro joga bem nas duas. Ponto. O Ramiro joga bem nas duas. Ramiro jogou mal, ponto. Mas acontece, Qual é o problema? A gente elogia o Ramiro todo jogo, não dá pra criticar quando joga mal. Mas só um pouquinho. O Ramiro, eu acho que pode ter o direito de repente, claro que tem. Enfrentar uma dificuldade num jogo e não O Ramiro é tão importante pro Grêmio que bastante jogar mal pro time todo cair de produtividade. A posição... É a Ramiro-dependência. É assim. A Ramiro-dependência. A posição do Ramiro depende do Leonardo Moura. Mas como ele não jogava antes, o Leonardo Moura jogava na lateral, cara? Mas, cara, agora o Leonardo Moura tá jogando no meio, meu brother. O que acontece, ô meu bruxo? Se sair o Leonardo Moura, o Ramiro vai jogar mais avançado. O Ramiro é o trunfo do time do Grêmio. A posição que ele tava jogando antes. Bom, mas não é porque ontem não deu certo que o Ramiro não pode jogar por ali. O time vinha jogando bem com o Ramiro mais à frente. Não deu certo também pelo contexto. Mas claro, é o contexto. Eu amenizo até um pouquinho o mau desempenho do Ramiro, porque todo mundo jogou mal, né? Cara, é que assim, então dá o direito de repente o cara ter uma dificuldade. Eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não tô conseguindo enxergar o mesmo jogo que vocês, eu não vi esse jogo. Eu tô pensando, vou passar uma ótica pra tocar meu óculos. Abre aqui, Marcão, abre os dois aqui. Abre aqui, que nesse momento eu vou fazer, pra te ver como eu sou um cara legal. Tá? Fala. Abre aqui, fecha aqui. Doutor Marcelo. Abre ou fecha? Não entendi. Aqui, ó. Te apresento o doutor Marcelo. Eu dei os óculos pra ele, que agora tu vai conseguir enxergar o mesmo jogo que a gente tá enxergando. Ah, que grau horrível, Ribeiro. É porque tu não viu o meu ainda. Não, Meneghetti, olha só. Os gols do Grêmio saíram num escanteio em que o Michel vacila e o cara faz o gol se antecipando o Michel. O Michel ainda faz o cabeceio aqui assim, porque ele tava na bola e o cara se antecipou. E o segundo saiu entre o Edilson e o Thierry. Não foram dois gols esporádicos, cara, João. então os gols não foi culpa do Ramiro. O Ramiro não tem nada a ver com essa história. Não foram dois. O Ramiro fez o feijão com arroz dele. Não foram dois gols esporádicos. O Ramiro não faz feijão com arroz, vamos respeitar o Ramirinho, hein? O Ramiro não faz feijão com arroz. O Ramiro faz um banquete a cada jogo. Aí tu foi maldoso com o Ramiro. Não, mas ele fez feijão com arroz ontem. Ele faz um banquete a cada jogo. Então eu disse é o vencedor do Masterchef. O vencedor é o prato, né? Super bem feito e um prato de... Simon Bianchini, vamos lá, Simon. Participações pelo nosso Twitter, viu, Meneghetti? Olha só, o César Gomes tá na bronca contigo, viu? A tristeza do Meneghetti e do Ribeiro, eles não têm como esconder. Tristes pela vitória do Grêmio. O Alexandre Bittencourt, se o Grêmio abrir 3 de vantagem no primeiro domingo contra o Novo Hamburgo, será que eles terão forças para reagir? Para fechar, o Douglas, o Grêmio é favorito ao tri da Libertadores. Só não insistir com o Fernandinho e dar mais chances ao Everton e ao Beto da Silva quando ele voltar de lesão. Aliás, falando sobre um jogador que ontem foi preservado, e é essa informação, o Jeromel foi preservado ontem com dores musculares, mas deve voltar no domingo, 4 da tarde, contra o Novo Hamburgo, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Muito bem. Tem um abraço para quem, Daniel? Eu quero mandar um abraço para o Leonardo Fofonca, o Ricardo Maciel, falaram comigo lá no jogo. Falaram? Em Gravataí. Sim, falaram, Ribeiro. E a Daniela Cardoso, que está com eles também acompanhando o programa. Um grande abraço, valeu pela audiência. Beck invoca o dia abraço. O cara é uma mala gigantesca. Logo depois, o Donos tem a Regina Lima e ela chega agora com os destaques desta quarta-feira. Boa tarde, Regina Lima. Muito boa tarde, Meneghetti. Boa tarde, povo aí, Donos da Bola, pessoal de casa. Olha, hoje a gente vai estar com uma torcedora aqui ao vivo de São Paulo, tá? Na verdade, ela não tá aqui não, mas ela é torcedora do Inter de coração, uma torcedora linda, chama-se Renata Fã. Vai conversar com a gente daqui a pouquinho. A gente também vai falar de adoção de animais, mas não tem nada a ver com ONG, viu? São pessoas que ajudam os animais, que nem eu e você, assim, né? Que ajudamos, com certeza. Também vamos ensinar aí a fazer um porta-guardanapo para sua decoração da mesa de Páscoa com a Maísa Bonissoni. Não é má ideia, né? Você já sabe. E tem Pai Mário, tem pergunta, tem resposta. Fica comigo no programa da Regina, logo depois dos Donos da Bola. Aí, Meneghetti. Obrigado, Regina Lima. Volta em seguidinha com o programa da Regina aqui na Band. Já voltamos com os donos. Chance única Car House. Essa é a sua chance de ter um HB20 por apenas R$ 39.990. A chance é única, mas vale repetir. HB20 por apenas R$ 39.990, com parcelas de R$ 599. E tem mais, planos com taxa zero para toda a linha HB20. Conheça também o novo SUV Hyundai Creta na Car House. Car House Hyundai em Porto Alegre, Osório, Santa Maria e agora também em Lajeado e Santa Cruz. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo.
E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. Com qual informação você vai fechar o programa de hoje, Simon Bianchini? Meneghetti, a gente lembra, Inter e Corinthians, um dos jogadores que jogou bastante esse clássico foi o capitão Bolívar. E sabe onde ele está agora? Está fazendo estágio na comissão técnica da Chapecoense com o técnico Wagner Mancini. Em breve, o técnico general Bolívar será treinador de futebol. Só não pode ser técnico e empresário. Aí ele tem que abrir mão da carreira de empresário. Ou uma ou outras. Se misturam, há conflitos de interesses. O Edinho, que hoje é comentarista de televisão, também, uma época no Grêmio, né? Ficou ali travestido de técnico, sendo um pouco empresário. Então, se o Bolívar quer, ele tem potencial para isso, que seja um técnico. Mas empresário não. Voltaremos amanhã, 12h30. Fique agora com a Regina Lima. Tchau!